Michel Rolland morreu na noite de 19 para 20 de março, aos 78 anos, e com ele não desaparece só um homem, desaparece uma era, uma forma de fazer vinho, uma forma de pensar o vinho e até uma forma de falar sobre vinho. Porque, goste ou não, Michel Rolland não foi só importante, ele foi incontornável. E talvez por isso mesmo, tão admirado quanto criticado. Bora comigo para mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai falar de maneira muito franca de quem que foi Michel Rolland e de por que você que gosta de vinho precisa conhecer essa história. Vamos nessa! E se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier formado aqui em Bordeaux e eu tenho certificação W73 também. E além de ser formado aqui, eu moro aqui também. Neste canal a gente fala sobre vinho e sobre o que envolve esse maravilhoso mundo desta maravilhosa bebida, claro, com foco em vinhos da França, porque eu tô aqui, e também de Bordeaux. Por favor, se inscreve no canal, se possível e se gostar, deixa aí o seu like. Quebra essa aí pra mim, que ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui pra vocês. Beleza? Vamos nessa. Michel Rolland não era só um enólogo. Ele foi um dos caras que praticamente inventou o modelo moderno de consultoria no vinho. Aliás, um dos não. O cara que inventou isso. Nascido em Libourne, em 1947, pertinho de Saint-Émilion, com raízes profundamente ligadas a Pomerol. Ele era essencialmente um homem da margem direita. Cresceu no meio dos vinhedos, lá no Château Le Bon Pasteur, que é uma propriedade da família. Mas o ponto-chave da carreira dele veio depois. Porque lá nos anos 70, Bordeaux ainda era extremamente irregular. Uma qualidade bem inconsistente. Técnicas bem limitadas. E aí, ele começa a fazer algo diferente. Primeiro se forma na Universidade de Bordeaux, e então sai do laboratório, vai para a vinha, vai para a adega, e começa, pouco a pouco, a construir o que hoje a gente chama de enólogo consultor. Isso simplesmente não existia como existe hoje e ele criou essa figura. E o fator mais decisivo da carreira dele foi o timing. Michel Rolland cresceu exatamente ao mesmo tempo que Robert Parker. Aliás, se você quer entender melhor o papel desse crítico e da parkerização, tem um vídeo meu aqui no canal sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada lá, porque eu acho que vai te ajudar a entender um pouco melhor este episódio aqui e por que eu tô falando de Michel Rolland. Mas Parker, ele estava moldando o gosto do mercado e de um mercado que estava crescendo com peso e relevância, que era o mercado americano. Rolland, que era bastante astuto e com excelente tino comercial, enxergou na proximidade com o crítico uma oportunidade real. Ele aprendeu exatamente como entregar o estilo que Parker tanto admirava. Não foi uma coincidência, foi convergência. E aqui tem um ponto que é muito importante que pouca gente explica direito. Porque o tal estilo Rolland não começou como um excesso necessariamente. Começou com uma coisa muito simples: colher uvas maduras. Hoje parece óbvio, mas há 40 anos não era tanto assim, tá? E maturidade é uma coisa que tecnicamente é compreendida faz pouco tempo. E isso trouxe uma revolução real com muitas das técnicas de vinhedo, como colheita verde, onde você remove o excesso de uvas nas vinhas, desfolha para otimizar a exposição, e todo um trabalho de precisão e vinificação aí de cada parcela, tudo para melhorar a matéria-prima. E como ele mesmo dizia, é melhor ter boas uvas do que bons enólogos. Agora, tudo isso também foi criando um problema, porque isso foi virando um exagero. Então você tinha vinhos cada vez mais concentrados, mais extraídos e sobremaduros, ou seja, encorpados. Coloca ainda nessa conta o uso excessivo de barricas, onde a gente tem até aqui o folclore, que não é folclore, é a realidade, onde produtores colocavam vinhos na barrica, e não era 100% madeira nova não, era 200%. Depois de 12 meses em barrica nova, tiravam esse vinho, colocavam de novo em mais 8, 10 meses, em barrica nova, tudo de novo. Isso fazia vinhos impressionantes, mas padronizados e artificiais. E ali nos anos 90, 2000, a coisa toma proporções bizarras. Porque Michel Rolland estava em todo lugar. Centenas de propriedades, literalmente. Bordeaux era o quintal, mas depois vieram Califórnia, Argentina, a qual ele tinha um carinho especial, inclusive, África do Sul, até o Brasil, tá?
O cara virou o Flying Winemaker, um guru, um estilo que virou uma marca. É claro que os produtores queriam aprender técnicas, mas eles eram todos atraídos pela promessa e pela efetividade em fazer esses vinhos venderem, ganharem corpo e ganharem medalhas. Se vocês pegarem vinhos de Bordeaux ali dos anos 90, 2000, o nome dele aparecia nos rótulos. Os chateaus faziam questão de anunciá-lo como consultor, como um selo de qualidade. Algo que existe até hoje em vinhos aí na América do Sul, etc. Todo mundo em algum momento adorava dizer que tinha como consultor Michel Rolland. E aqui a gente tem que ser honesto. Ele fez muita gente enriquecer. Mas muito. Vinhos aí começavam a ganhar 95, 98, 100 pontos e passavam a vender como água. O preço subia, prestígio explodia. Bordeaux mesmo viveu uma das suas maiores fases de ouro. Reputações foram criadas quase que do zero e boa parte disso se deve a essa parceria Rolland-Parker. Simples assim. Mas, como quase tudo no vinho, isso virou. O mundo começou a cansar e críticas começaram a aparecer. Todos os vinhos estão iguais, perda de identidade, excesso de madeira, excesso de intervenção. Em 2004, saiu um documentário, Mondovino. Se você ainda não viu, para agora e vai lá. Tem inclusive aqui no YouTube e com legenda em português. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vai lá depois desse vídeo, combinado? Ali, Michel Rolland vira quase que um vilão. Um cara impondo um estilo global. Mas isso também simplifica um pouco demais. O documentário Mondovino se apoia na ideia de que os produtores estão ali como figuras quase sagradas, exprimindo o terroir como uma missão divina. E sim, tem esse lado, é bonito, mas a viticultura real, do dia a dia, é bem mais pragmática do que isso. Inclusive, uma parte do problema das vendas no vinho hoje é justamente esse. Muitos produtores são excelentes agricultores, mas não fazem a menor ideia de como vender o que eles produzem. Eu vou tirar aqui um trecho do livro que ele mesmo lançou em 2012, onde ele tem uma fala que eu achei interessante e eu vou colocar aí na tela. É perfeitamente normal não agradar todo mundo. Dito isso, algumas pessoas disseram coisas desonestas a meu respeito, especialmente aquelas que me acusaram de encarnar uma globalização do gosto, o que é uma besteira monumental. Eu tenho 40 anos de carreira nas costas e entre todos que me criticam, nenhum tem a minha longevidade, nem a minha legitimidade. A gente precisa ter um pouco de cuidado com esse tipo de narrativa, porque existe muita romantização no mundo do vinho. No fim das contas, o produtor precisa vender garrafas. E o Rolland entendia isso como poucos. E a gente tem um fenômeno um pouco curioso, porque o nome dele ainda existe, o laboratório em Pomerol, seguia ativo, e acho que ainda segue, tá? E ele ainda trabalhava em várias propriedades. Mas o status tinha mudado completamente. Antes o nome que aparecia com orgulho nos rótulos, hoje nem era mais destacado. Algumas até evitavam mencionar. Louco como o mundo gira, né? E eu acho que a gente precisa ser justo aqui. Que é fácil criticar hoje. Mas se a gente tenta voltar 30 anos, Michel Rolland não estava errado. Ele estava alinhado com o que o mercado queria e pagava. E entregou isso com precisão. Ele ajudou a moldar o gosto de uma geração inteira, goste ou não, e isso é influência de verdade. Porque além de tudo, ele era um personagem bem carismático, estava sempre rindo, tinha uma energia grande, mesmo já com mais idade. Ele era uma espécie de encantador de serpentes do vinho, convencia, ajustava, transformava e fazia isso no mundo inteiro. Isso é impressionante. Michel Rolland, ele morreu de forma repentina, possivelmente aí foi ligado a um problema cardíaco. Isso marca mais do que a morte de um homem, marca o fim simbólico de uma era. Uma Bordeaux que já não existe mais muito, e de um Michel Rolland que não foi perfeito, mas foi sim gigante. Mudou Bordeaux, mudou o mundo do vinho, criou tendências e também controvérsias de gente que o odiava. E talvez isso seja exatamente o que define alguém relevante. Porque no final, os nomes que realmente importam são aqueles que ninguém consegue ignorar. E para que a gente possa fechar este episódio aqui, eu vou degustar um vinho da querida e muito amada por ele, e ainda até hoje temos lá o laboratório Rolland e Associados em Pomerol. Vamos lá, vamos nessa comigo? Muito bem, então para fazer essa degustação aqui, a gente vai falar de Pomerol, uma denominação de origem que eu gosto bastante
e que é muito conhecida de amadores mais advertidos, a gente vai falar assim. É a denominação de origem onde você tem Petrus, um dos vinhos mais caros do mundo. É a denominação de origem onde você tem as argilas na margem direita, também próximo de Saint-Émilion, inclusive, mas onde você tem as famosas argilas azuis. Não é só Petrus que tem as argilas azuis, ok? Pomerol em maior ou menor quantidade, mas claro, o terroir de Petrus é de Petrus, específico lá, tem um caso lá, mas não quer dizer que só tenha lá. Eu tô quase que fazendo aqui uma homenagem a Michel Volland, degustando um vinho de Pomerol, porque é realmente onde ele cresceu, fez o trabalho dele, justamente no Château lá Le Bon Pasteur, onde ele trabalhou por muito tempo com a família. Pomerol é ainda uma denominação de origem pequena e todas as propriedades são ainda bastante familiares. Não tem muito chateau para visitar, como é o caso desse daqui, tá? Geralmente assim 15 hectares, 14, esse daqui 15 hectares. Familiar. Tem sempre um preço médio um pouco alto, pelo nome, etc. Você sempre vai pagar aí na média de uns 30 euros. Isso aqui já faz um tempo que eu comprei. Eu acredito que eu devo ter pagado uns 35 euros, que é a média de qualquer um vinho de Pomerol. Esse tem uma coisa interessante, porque Pomerol, estando na margem direita, é muito baseado em Merlot e Cabernet Franc. Porém, o Clos René tem uma quantidade não negligenciável de Malbec. 35% Merlot, 15% de Cabernet Franc e 10% de Malbec. Geralmente, uma coisa que você pode sempre esperar de Pomerol também é uma grande qualidade em geral de quase todas as propriedades. É uma denominação de origem bastante homogênea. Olha, até hoje, sendo bem honesto, não é que isso não deva existir. Acho até que deve existir. Mas até hoje foi bem raro eu beber algum Pomerol que eu não gostei. Vamos lá, vamos abrir esse cara então. Eu não sei se vende no Brasil, tentei procurar, não achei. De qualquer maneira, vai ser a primeira vez que eu bebo, tá? Então vamos ver se eu gosto também. Esqueci minha taça. Bom, vamos lá. Tá aqui o cara. Aqui a gente já vê um vinho mais escuro, né? Mais bem bonito, tá? Uma cor bem púrpura, assim. É um vinho jovem ainda. Tá bastante violáceo ainda. Tem uma certa transparência, como a gente poderia esperar, assim, de um Merlot, margem direita. É bem bonito. Vamos ver o que esse cara diz aqui pra gente. Nos aromas, vamos lá. De novo, vamos girar um pouquinho. Que fruta bonita, bem redonda. Uma fruta madura exatamente como tem que ser. Um pouquinho de morango, um pouquinho de amora. Mas eu acho que tá até um pouquinho mais de morango e uma especiaria. Traz aqui também algo um pouquinho de baunilha, uma coisa um pouquinho interessante, adocicada, mais fresco. Bem interessante porque tem uma precisão assim de aroma bem legal, tá? Super limpo, nariz bonito. Tá começando a se exprimir aqui, tá um pouco mais. Um pouco de cassis também. Ó, uma bela complexidade. O Pomerol sempre tem um nariz assim bonito. Geralmente é uma vinificação muito bem metrizada. Puxa um pouquinho da especiaria que eu vou trazer aqui pra pimenta, mas eu não sei se é essa especiaria. Até poderia dizer que tem um pouquinho de canela também. Uma canela. É um nariz bem clássico de Bordeaux. A madeira aqui certamente hiper bem metrizada porque tá muito integrado. Gostei bastante desse nariz, tá? Vamos degustar? Uau! Esse vinho é potente, tá? Vou falar pra vocês. Não tava esperando isso. Corpo, estrutura, uma bela acidez, um tanino presente. E ele tá com um final longuíssimo aqui. Tô aqui com ele até agora sentindo. Interessante, porque às vezes as pessoas falam que o Merlot, um vinho facinho, etc. E eu até comento no meu vídeo sobre os grandes clássicos aqui da França, e eu falo sobre Pomerol, dizendo que dá para fazer uns Merlotzão pancada. E Pomerol era o lugar para isso. A argila, né, ela cria
um Merlot que é opulento, assim, um Merlot que cria lateralidade, um negócio assim que enche a boca. É tipo isso aqui. É um belo vinho, é um vinho jovem. Acho que daria para deixar ele tranquilo aí na cava mais uns 4, 5 anos. Acho que vai dar uma polida, tá? Nesses taninos que estão aqui ainda bem presentes, talvez estaria um pouquinho mais integrado. Mas é o tipo de vinho que quando a gente degusta, a gente vê que, uau, tá tudo aqui. Tá longe do seu apogeu. Pode ser algo bem interessante enquanto envelhecer. Sempre que você tem aí um belo Bordeaux, quando você espera uns 5, 6 anos, você vai estar sempre se beneficiando, porque são vinhos feitos para isso, para que o tempo trabalhe junto com ele. Muito bem, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, terem conhecido ou não, enfim, terem sabido um pouco a minha opinião aí sobre Michel Roland. Eu acho que fazia sentido, ainda mais que faleceu justamente aí agora há pouco. Espero que vocês tenham gostado também dessa degustação de Pomerol, de saber um pouco mais sobre a denominação de origem. Para mim, só confirma aquilo que eu sempre sei de Pomerol. Pouco importa aquilo que vai ter na sua mão, você vai ter um grande vinho. É um grande Pomerol, um grande Bordeaux. Já sabe? Antes de partir, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou e manda para quem você acha que gosta de vinho também, porque isso tudo ajuda demais esse que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. Quebra essa daí para mim. Até o próximo vídeo. Santé!